Tava pensando, coisa mais idiota, né? A galera gostava de ficar se divertindo assistindo um monte de gente brigando. Mas já se viu ficar se divertindo com galera brigando? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de dramas históricos? Você gosta dos chamados filmes épicos? Você já conhece a história de Gladiador? Eu aposto que muitos aqui já assistiram o vídeo, mas vocês sabem o que está por trás da mensagem, do contexto histórico e o que do filme a gente pode pensar que encaixa no quadro de hoje? Eu te convido então para a gente descobrir agora. Vem comigo! Gladiator, filme de 2000 dirigido por Ridley Scott, protagonizado por Russell Crowe e Joaquin Phoenix. O filme se passa no Império Romano e conta a história de Maximus, general respeitado que está organizando ações de defesa para eventual tentativa de invasão germânica. O imperador Marco Aurélio reconhece sua lealdade a Roma e, já ciente de que está prestes a morrer, planeja sua sucessão, escolhendo Maximus para ser o novo imperador, ao invés de uma coroação natural de seu filho Cômodos, que mostra-se uma pessoa egoísta, narcisista, manipuladora e, ao saber do plano de seu pai em deixá-lo em plano B na linha sucessória, age rapidamente e assassina o próprio pai. A vitória na batalha contra os germânicos faz com que Maximus só deseje voltar para sua casa e ver sua família. Mas Cômodos, ao assumir o trono do império com a morte de seu pai, dá ordem de matarem Maximus e a sua família. As habilidades de guerra do general fazem com que ele consiga salvar-se dos ataques, mas não chega a tempo em sua casa, vendo mortos sua esposa e seu filho. A exaustão somada às feridas e o psicológico abalado, já que perdera tudo que havia no plano profissional e familiar, Maximus acaba sendo capturado e vendido como escravo para Próximo, um treinador e organizador de eventos com gladiadores, que percebe a grande oportunidade que tem em mãos. O físico avantajado e todo o conjunto de habilidades militares fazem de Maximus um lutador diferenciado, que logo começa a se destacar em meio às batalhas de gladiadores, espetáculos na qual estes homens eram treinados e postos para lutarem um contra o outro, ou até contra animais com instinto agressivo, até que sobrasse apenas um. Maximus adota o nome de O Espanhol e renasce como um talentoso e idolatrado gladiador. Vítima da conspiração de Cômodos, agora imperador de Roma, ele já se organizou com uma meta para os próximos anos: conseguir chegar até a capital romana, onde fica o imperador, para tentar de alguma forma vingar o seu passado e o do imperador Marco Aurélio. Mas a prática de luta de gladiadores acontece em vários pequenos vilarejos espalhados pelo Império Romano. Portanto, através do sucesso de suas sucessivas vitórias, o objetivo é chegar ao Maracanã da Roma Antiga, o anfiteatro flaviano, conhecido popularmente até os dias de hoje como o Grande Coliseu de Roma. A Arena de Gladiadores é o grande símbolo da chamada política do pão e circo, nome dado no período da Roma Antiga. Porém, para eu falar sobre pão e circo moderno aqui, em âmbito geográfico, eu não poderia deixar de apresentar para vocês a origem de seu contexto histórico, para a gente entender do que se trata. E por isso eu convidei hoje aqui o professor de História J. Marcelo, para explicar para a gente o que é essa tal política do pão e circo. Jota, primeiro valeu aí por aceitar o meu convite e agora a palavra é sua. Conta aí pra galera um pouquinho sobre o que é esse pão e circo. Valeu, Kenji, pelo convite. Assim, cara, esse filme é um dos que eu mais curto, um dos que eu mais gosto, em se tratando de ficção em história, né?
Porque, na verdade, a história pode existir como um pano de fundo e os filmes de ficção, eles não têm obrigatoriamente que serem fidedignos, né, à história. Mas, de qualquer maneira, né, esse filme ele trabalha muito o cenário do Império Romano de uma maneira bastante interessante, dá para a gente ter uma ideia do que foi, né, esse período em questão na luta em que os romanos travavam com os povos ditos bárbaros, aqueles que não falavam latim, que estariam para os romanos para além das fronteiras da civilização, né? E um dos grandes, digamos assim, personagens dessa história era o Máximos, né? Que não existiu, mas sem problema, como a gente, então, sinalizou, né? Nenhum problema em não ter existido efetivamente o Máximo. Os demais personagens principais, né? Como, por exemplo, Marco Aurélio ou Cômodos, eles existiram efetivamente, foram imperadores de Roma. O Cômodos, ele não matou o pai, isso também é um evento que não aconteceu efetivamente na história. O pai, o Marco Aurélio, morreu doente, morreu de catapora, na verdade, né, ao que parece, e o seu sucessor acabou sendo o Cômodo de uma maneira mais, assim, digamos, natural. Era muito comum os imperadores escolherem em vida o seu sucessor, né? Então, certamente, estas questões palacianas internas podem ter acontecido efetivamente, ele pode ter tido algum tipo de preferência por algum general, mas não pelo Máximos, até porque o Máximos não existiu. Mas eu vim aqui para falar um pouquinho da política do pão e do circo, né? Essa política do pão e circo, ela aconteceu no início do Império Romano, a partir do momento em que havia uma crise muito forte no campo. O que acontecia é que muitos escravos começaram a entrar nos campos por conta da expansão do Império Romano, que era contínua. Então, a gente lembra que a escravidão antiga, ela era feita a partir da guerra, a partir da conquista e do domínio sobre outras províncias. Os soldados que lutavam contra o Império acabavam se tornando escravos. E os escravos eram muito baratos, porque eram, enfim, propriedades, né? Eram produtos, né? Em que os proprietários, os seus donos, digamos assim, não precisavam efetivamente gastar nenhum dinheiro, enquanto os plebeus, os mais pobres moradores do Império Romano, que trabalhavam como artesãos ou como produtores agrícolas nas grandes fazendas, passavam, porque tinham direito à cidadania, a serem substituídos, né, pelos escravos. E estas, então, substituições provocavam um êxodo rural. Muitos iam para as cidades. E ali nas cidades se abarrotavam, como acontece até hoje, quando você tem uma forte onda migratória por algum motivo para as grandes cidades. Lá em Roma aconteceu a mesma coisa. Eles começaram a morar nas áreas periféricas, em lugares que eram conhecidos como insulae, ou seja, são as ilhas de pobreza, e ali viviam muito mal, viviam se acotovelando em pequenos espaços, não tinham, enfim, tratamento de água nestas áreas. Vamos lembrar que os romanos foram um dos primeiros povos a tratarem a água, né? E este tratamento atingia os ricos e não os pobres, né? Então, muitas doenças, muita violência. O que vai acontecer, então, é que o Senado propõe, né, junto ao imperador, ao império, essa política de alienação. Então, você vai ter eventos esportivos, você vai ter eventos de entretenimento, como teatro, né, em que esta galera, né, ela vai ser convidada a participar desse entretenimento gratuitamente e, no meio desses espetáculos esportivos ou, enfim, culturais, se distribuía alimentação, não efetivamente o pão, mas a alimentação. Então, se garantia aí, pelo menos, ou se minimizava aí, né, exatamente essas pressões sociais provocadas por tanta gente se abarrotando, né, tanta gente se acotovelando nas cidades. Então, você tem aí uma política de contenção, né? As pessoas passavam a ficarem mais calmas, exatamente porque alimentadas e
uma certa ocupação durante o período de diversão. E, dentre esses eventos, as lutas de gladiadores, como mostra o filme, eram os principais, né? Então, era muito disputado esse entretenimento, tinha que chegar muito cedo para poder, então, ver essas lutas acontecendo, né? E as arenas começaram a se tornar muito famosas, onde essas lutas aconteciam, né? E o Coliseu, né, passou a ser o principal a principal destas arenas, que, enfim, serviam exatamente para poder desenvolver essa política de alienação, de afastamento da população. Beleza? É isso aí, então. E bom ano, né, para vocês. Feliz 2021 para todos aí. Deixo aqui a bola, passo a bola de novo aqui para o nosso amigo Kenji. Valeu, Kenji. Valeu, Jota. Obrigado aí pela explicação, e agora nós conseguimos dar a nossa guinada no contexto mais atual. A política do pão e circo, como o professor Jota falou, trata-se de uma forma de se retirar os interesses da população pela política, criando medidas que pareçam de significância para a maior parte da população, mas na verdade acabam distraindo, desviando os olhares mais críticos para a situação real de decadência que a população geral vive. Num contexto mais atual, muita coisa na verdade não mudou. Se parece absurdo que as pessoas deixavam de se interessar pelos assuntos que realmente deviam ter maior destaque e adoravam ver a arena de gladiadores, talvez para muitos hoje o esporte como um todo, mas dando ênfase no Brasil para o futebol, tem mais militância e preocupação do que vários temas sociais, portanto não parece ser muito diferente. Já parou para pensar como o futebol aqui envolve com grande paixão e presença muitas pessoas? Torcidas organizadas, pessoas que deixam seu dinheiro separado para ir até o jogo, já incluso no orçamento como um objetivo prioritário. Já ouvi pessoas que não concordam com esse tipo de postura. Mas se o brasileiro se envolvesse, se preocupasse com a política como se preocupa com o time de futebol dele, o país ia ser diferente. Aí ainda tem a cobrança de jogadores, técnicos, dirigentes, atrás de resultados melhores, fazendo pressão, inclusive às vezes com violência, gerando problemas com polícia, com um grau de inconformismo enorme. Quando a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, houveram manifestantes que questionavam o evento com custos tão altos e a construção de estádios de futebol em algumas cidades onde a tradição esportiva não é alta. Portanto, o subutilizaria o uso após o evento, enquanto vários problemas socioeconômicos e estruturais são presentes em tantos pontos do Brasil. E quero deixar claro que eu adoro esporte, adoro assistir futebol. Não é um discurso de que esporte é futilidade, bobagem, de forma alguma. Inclusive reitero que os esportes têm uma importância enorme para a formação motora, raciocínio, habilidades físicas, faz muito bem para a saúde, tanto físico quanto mental, trabalha noções sociais fundamentais como coletividade, trabalho em equipe e o saber ganhar e perder. Mas não se deve deixar que o futebol seja a arena de gladiadores do contexto atual. É muito comum a política do pão e circo ganhar mais robustez no período de eleições, com uma série de manobras que consistem em se demonstrar simpatia e preocupação para se reverter em votos. Num contexto mais antigo, havia distribuição de bonés, camisetas, chinelos, peças de vestuário para a pessoa utilizar, só que sempre com a campanha do candidato. Distribuição de cestas básicas, organização de eventos com galera de um bairro que seja de interesse para se fazer campanha, oferecendo um mega lanche para todos os frequentadores. Até a oferta de empregos, com o discurso de se eu ganhar, pode deixar que eu tenho meus cargos de indicação e eu te coloco para trabalhar comigo. Há denúncias no Brasil de candidatos que distribuem envelopes com notas de dinheiro, com o número do candidato grampeado, com aquela nítida lembrancinha marota para o dia da urna.
Então, apesar de eu trazer o professor J hoje para falar de uma prática de praticamente 2000 anos atrás, repare que não é algo tão exclusivo da aula de história. Por isso, por mais que você ache política chato, a eleição um ambiente que mistura clima de guerra, falsidade, minimamente tenha a preocupação de se engajar neste meio, com leituras, com acompanhamento mínimo que seja dos problemas que a micro-realidade de onde você vive estão presentes. E a partir destes primeiros passos, ter atenção para não ser apenas mais um espectador na arena de gladiadores, assistindo as pessoas se esmurrando até a morte. Eu já tive a oportunidade de visitar Roma e entrei dentro do Coliseu. Eu não tenho filmagens pensadas aqui para mostrar a vocês, já que o canal naquele momento nem existia. Mas vou deixar umas imagens feitas por mim lá para vocês conferirem. Eu quero mais uma vez reiterar aqui o agradecimento ao professor J e os contatos dele, caso você tenha interesse de falar diretamente com ele, estão aqui na descrição. Você já conhecia o filme Gladiador? Você já sabia o que era a política do pão e circo? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos. Deixe seu like, gostou do vídeo? Clica no joinha e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!